Recebam todos vocês o nosso abraço fraterno. Há males que vêm para bem. Será que essa frase é verdadeira? Como encarar os reveses da vida sem esmorecimentos ou revolta? Assunto para o nosso tema livre. Na sequência, Joilson Mendes esclarece um aspecto importante das práticas espíritas, que é as evocações dos espíritos. E Rose Heidman traz explicações sobre a expressão pelos frutos se conhece a árvore. E ainda temos a nossa frase da semana. Diálogo Espírita está no ar. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje vai trabalhar a frase há males que vêm para bem. Será que isso faz sentido? Como é que nós podemos interpretar do ponto de vista espírita, naturalmente, como a gente sempre faz aqui? Muito bem. Rose, Joilson, nos ajudando aqui na apresentação do nosso tema livre de hoje. Agostinho, Santo Agostinho, um dos pais da igreja, enquanto encarnado, ele dizia que o mal não existe, que o mal é apenas a ausência do bem. E depois desencarnado já, ele que trabalhou também na codificação espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 14, ele diz assim: na Terra nós temos que lutar contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Duplo e penoso trabalho que desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus reverte o próprio castigo, essa palavra aí a gente pode substituir, né? Que a gente diz que Deus não castiga, mas enfim, é assim que Deus reverte o próprio castigo em progresso do espírito. A gente vê que de Deus, que é absolutamente perfeito, justo e bom, né? Só pode vir o bem. Vocês concordam comigo? Correto. E como Deus é o criador de tudo, o mal realmente não pode existir, segundo as palavras do filósofo de Hipona, ou tem origem humana. Vocês concordam? Origem humana. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho aí a respeito da existência do mal ou não. O mal foi criado pelo ser humano. Deus não criou nada que fosse mal. Isso aí foi pela ambição do homem, pela ignorância do homem. E um mal transitório também, bom que se frise, né? É transitório, isso aí vai chegar um dia que, obviamente, irá desaparecer da face da Terra, mas é algo que foi criado pelo homem, não por Deus. Eu penso que nós temos que lembrar, né? Além disso que foi colocado, claro, com que eu concordo, sem sombra de dúvida, nós temos que lembrar a finalidade da existência. Deus tinha, provavelmente, entre as várias opções que nós podemos imaginar, né? Algumas possibilidades. Ele podia nos criar perfeitos, prontos e acabados. Uma criatura criada perfeita, pronta e acabada não é livre. Não tem graça. Não é livre. Ela simplesmente já está determinada a tipos de conduta e comportamento. Deus, provavelmente, pela nossa incompleta e limitada, né, possibilidade de analisar, com certeza, Deus optou por nos criar livres e capazes de progredir, de evoluir, de enfrentar as dificuldades, de resolver problemas, de crescer, de criar liames de afetividade ao longo dos milênios com as pessoas com as quais nós nos relacionamos quando resolvemos essas questões e adquirimos aprendizado. No processo natural de aprendizado, o que acontece? Somos criados simples, ignorantes e passíveis de aprendizado. Nós erramos. O erro faz parte do processo de aprendizado, então é da lei de Deus que nós sejamos imperfeitos, mas capazes de progredir. Agora, a opção consciente, voluntária, pelo prazer, pelo bem para si mesmo, que é o mal, bem exclusivamente para si mesmo, isso é o mal, né? O bem para você em detrimento do direito alheio. Nós nos afastamos do equilíbrio, do progresso que exige o bem para todos. E, naturalmente, isso há de ter consequências negativas, porque estamos num processo de aprendizado, de escola, em que o desvio da conduta adequada provoca consequências ruins para que nós abandonemos a conduta adequada.
E Joilson, então essa frase lá que a gente colocou no começo, há males que vêm para bem, que tipo de males? Já poderia nos dar algum exemplo de alguma situação? A gente poderia pensar assim, né? A pessoa está com o voo marcado, aí ela atrasa, perde o horário, chega atrasado, perdeu o voo. Aí depois aquele voo cai, né? Existem casos Muitos. na história. Sempre, quase todo acidente, grande acidente onde perecem muitas pessoas, só ratificando o que você está colocando, né? De acidentes aéreos, de naufrágios e inclusive muitas vezes de flagelos naturais, de terremotos, sempre tem aqueles que parece que procuram e tem aqueles que conseguem desviar, né? Exatamente. E aí que aquilo, num primeiro momento, que para ela foi um mal, né? Poxa, eu não podia ter perdido esse voo, não tinha que estar naquele avião de qualquer forma, né? Vou perder meu negócio, exatamente. Meu passeio. Então, o que aparentemente era um mal, parecia ser um mal, agora então se tornou um bem. Então, há um males que veio para o bem. Ela manteve ali a sua jornada. Aí a doutrina espírita vai explicar o seguinte, né? Muito provavelmente não estava no registro kármico dela, vamos assim dizer, não estava no processo reencarnatório dela passar por aquele tipo de provação. Sem nos esquecermos, não é? De que mesmo o desencarne num acidente, quando está dentro da programação da conclusão da vida de pessoas, não é um mal. É uma etapa necessária para que a pessoa progrida espiritualmente de acordo com a sua trajetória espiritual. Porque a gente é bem lembrado, porque a gente coloca, de modo geral, né, nós falamos aqui vários programas, neste quadro, em outros quadros, em certos aspectos, sobre o problema da morte, que existe um tabu em torno disso. Sim. Sempre é mal visto, ninguém quer. Eu não quero. Faz parte do instinto de conservação, pois né? Faz parte do instinto de conservação, mas que é natural, é inexorável, não tem como escapar dela, e que os espíritos, quando desencarnados ou após desencarnarem, eles têm uma visão exatamente diferente, muito relativa a respeito disso aí. Então, para nós é um baque, tanto quando vai outros entes queridos nossos, como se for o nosso caso, que alguém tem um pressentimento de que vai acontecer tal coisa. A gente não quer, mas não é, literalmente, não é o fim do mundo, não é o fim da vida. É o início, né? É apenas o início, né? É a alfândega da vida, né? Então, mas Rose... As experiências de quase morte que comprovam, né? Quem enfrentou a experiência de quase morte não estava na hora, não é? Retornou, dificilmente teve grande angústia ou grande preocupação naquele transe. Estava consciente, lúcido, muitas vezes muito feliz, né? Naquela situação. E ainda, né? A gente citou aqui o exemplo da morte, de um acidente, mas tem casos também da pessoa que ela às vezes deixa de realizar um negócio. Aí depois, lá na frente, ela vai saber que aquilo era uma tremenda furada. Exatamente. Né? Era uma tremenda furada. Não são só esses casos digamos, dramáticos, de morte, de vida ou morte, mas e muitos, às vezes, pequenos percalços do dia a dia, e que a gente, como tem uma visão muito curta, espiritualmente falando, mal enxergamos um palmo na frente do nariz, né? A gente sempre, pelo nosso imediatismo, não é, Rose? A gente julga com os elementos que nós dispomos naquele instante. O nosso julgamento sempre é assim, o que é bom agora, né? Esquecendo que a gente tem um aprendizado simples, eu sempre coloco isso, um remédio amargo, uma injeção dolorida, mas ela é para curar o corpo. E nós temos muitas mazelas da alma e que necessitam também de medicação. E a medicação vem de variada forma, né? Que não significa um fatalismo, né? Não. Ante as dificuldades. Deus nos enviou o problema dentro de uma dinâmica educacional para que nós o superemos e o solucionemos, não é para nos entregarmos, né, à fatalidade. Mas de que forma, né, a solução e o enfrentamento? Com a consciência de que um processo de espiritualização, de educação, de crescimento ante os problemas da vida, ele é longo, ele não se resolve, né, numa encarnação apenas. Ele tem finalidades que transcendem essa vida. E nós muitas vezes não nos lembramos disso. Então nos apavoramos com dificuldades pequenas que são superáveis. E mesmo na dificuldade trazida pela doença longa, pelo desencarne, fazem parte de um processo de crescimento espiritual, de equilíbrio pessoal, que se renova constantemente. Joilson, André Luiz, o mentor André Luiz, do
do Chico Xavier, né, que psicografou muitas obras, transmitiu, o Chico Xavier psicografou. Ele, uma das obras dele, talvez mais de uma, ele cita 3 tipos de dores que se constituem em finalidades diferentes, que é a dor expiação, né, a dor provação e a dor auxílio. E eles ele explica, né, os mentores lá no plano espiritual esclarecem para o próprio André Luiz que a dor auxílio é aquela que, mais ou menos isso que nós estamos falando agora. Evita o mal, né? Às vezes até no caso, uma doença, às vezes para prevenir que aquele indivíduo venha assumir condutas no futuro inadequadas, que venham trazer um grande comprometimento pessoal para ele, ou prejudique todo um grupo, um núcleo familiar de pessoas. Muda o rumo, né? Muda o rumo da vida dele. Então, o camarada está enveredando por uma alameda escura e eles lá colocam um freio e fazem ele pegar um desvio ou voltar um pouquinho. Né? Exatamente. Faz para parar para pensar. Sabe qual é a distinção que eles ensinam, Wilson, para nós distinguirmos quando estamos simplesmente no processo expiatório, né? E quando estamos num processo de luta, mas de crescimento, de provação, de engrandecimento? Eles nos dizem, as pessoas que se revoltam, que reclamam, que estão absolutamente inadequadas ante aquela luta, elas ainda estão na expiação. Elas estão resgatando e com dificuldade de transcender. E aquelas pessoas que já enfrentam a dificuldade com resignação, com coragem, que procuram resolver a situação, ir à luta, não é? Sem se entregar, mas sem se revoltarem, elas já superaram aquela fase cega da expiação, estão num processo de engrandecimento espiritual ante a dor. É por isso que eu digo que quando a gente se encontra diante dessas situações, a melhor coisa, em vez de se revoltar, o popular já diz, né? Você para, respira, conta até 10, vai refletir, vai pensar. Não é fácil. Lógico que não, né? Se fosse assim tão fácil, mas nós sabemos que não é. Mas é o que deveríamos fazer, né? Parar, refletir, pensar, respira, conta até 10, aí você... Até porque a gente resolve melhor. Resolve melhor, sim. Com certeza. E tem uma coisa a mais aí, que eu gostaria, um elemento a mais vital, acho que nessas horas, além da serenidade, aquela coisa toda, que é nessas horas em que somos testados duramente, é que nós realmente demonstramos se nós realmente acreditamos em Deus, se nós temos fé em Deus. Porque é muito fácil, pergunta para a maioria das pessoas no mundo inteiro, né? E o Brasil é um país bastante religioso, e todo mundo se perguntar, mais de 90%, 97%, acho que segundo o último censo, são de pessoas crentes, pessoas que creem em Deus. Então se pergunta para ele se acredita em Deus, acredito. Mas na hora do sufoco ele se revolta. Ou mesmo que ele não se revolte, ele não consegue entender que aquilo é para o bem dele. Então ele não consegue aceitar que é um mal que vem para o bem. Porque se realmente a pessoa tiver uma fé inabalável, como Kardec recomenda, a fé inabalável só aquela que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade, né? Uma definição de Kardec para a fé, realmente ele vai, por mais difícil que seja, mas ele vai pensar um pouquinho, ele não vai se revoltar, ele vai pensar o que a vida está querendo mostrar para mim, com essa provação, ou com essa dor, com essa expiação, com esse contratempo, né? O que é que eu estou deixando de aprender, né? O que eu preciso aprender. O que eu preciso aprender, o que eu estou deixando de aprender. Tem muito mais mérito aquele que nem sabe que a reencarnação existe, né? E que enfrenta a sua dor com fé, com equilíbrio, do que nós, né, que sabemos que existe uma finalidade maior nesse processo, que somos espíritos imortais, milenares, que estamos em cada encarnação repetindo e renovando alguns aprendizados e transcendendo naquilo que já adquirimos, né? Por isso que a cobrança para os espíritos é muito maior. A quem mais foi dado, mais lhe será cobrado. Né? Porque nós sabemos, nós acreditamos na reencarnação, não somos únicos, né? O que dá um reforço, né? Mas, exatamente, se por um lado consola, sustenta, ajuda a sustentar as nossas lutas de uma maneira, né? Mas a cobrança é maior. E depois, se nós, espíritas, não somos capazes, como a Rosa bem colocou,
no mundo espiritual e mesmo nesta encarnação, nós vamos ter que prestar conta disso aí. Poxa, Pra você nossa própria sabia, consciência. você já tinha sido informado, você era uma pessoa esclarecida e mesmo assim você caiu na mesmo No mesmo equívoco. erro. Só lembrando também que esse de será cobrado, né? É a Seremos própria nós consciência. mesmos, é a própria consciência. Nós vamos parar assim, poxa, mas eu sabia, eu estudei, eu Como é que eu li, fui eu fazer conheci. Como é que eu fui É, na repetir esse revolta. erro? E existem almas, não é? Engrandecidas na espiritualidade, com moralização, com experiências milenares completamente afastadas da crença espírita, né? Que estão em outros compromissos religiosos ou até não têm propriamente uma religião, né, com denominação como tal, ao menos, e que estão preparadíssimas do ponto de vista espiritual, Sim. enfrentam a sua dor, enfrentam a sua luta com sofrimento, com galhardia e vencem espiritualmente. É a fé. É a fé. Força interior. Meus irmãos, o Joilson volta daqui a pouquinho com o Espiritismo Responde. Portanto, segue nosso programa. Até mais. Até mais. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o Espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com um período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Caros amigos, no quadro Espiritismo Responde de hoje, temos 2 questões. A primeira, é proibido evocar espíritos? E podemos evocá-los nas reuniões mediúnicas? Apenas para esclarecer, quem quiser se aprofundar neste assunto, pode consultar o Livro dos Médiuns, capítulo 25, das evocações, item 269 em diante. Então, o termo correto que nós utilizamos, que Kardec utilizava, Emmanuel e André Luiz, é evocação. Algumas pessoas costumam falar invocação, mas é outra coisa. O termo é evocação. E vem então, é proibido evocar espíritos? Primeiro esclarecendo que doutrina espírita, ela não proíbe nada. A doutrina espírita ela é libertadora, ela é esclarecedora, então ela vai te esclarecer a respeito dos fatos e vai te mostrar as possíveis consequências. E nós temos nosso livre-arbítrio se quisermos evocar ou não. É aconselhável? Não. Não é aconselhável,
Por isso, nós vemos assim, vamos lembrar daquela tal brincadeira do copo, né? Alguns adolescentes, né? Quem na adolescência não conheceu a brincadeira do copo e que queria ficar brincando, colocava o dedo em cima do copo e viu o copo ficar andando de acordo com as letras que estavam ali na frente, as letras e números, né? Isso jamais deve ser feito, principalmente dentro de casa, porque isso também é evocar espíritos. Eles estão ao nosso redor e basta ter um adolescente ali com a mediunidade um pouco mais aflorada, pronto, pode criar um problema muito grande para ele. Então, não se aconselha que faça esse tipo de brincadeira, vamos colocar assim entre aspas, né? Então não se deve evocar os espíritos. Outra forma também de evocação que nós entendemos é o fato daquela mãe, daquele pai, aquele ente querido que já se foi, que já partiu, e a pessoa fica chorando o tempo todo, chamando por ele, querendo a presença dele. Obviamente não podemos mensurar a dor de um pai, de uma mãe, quando parte um ente querido. Mas não convém também, porque nós acabamos atrapalhando o progresso no lado espiritual daquele ser. Então, agora, o porquê que não evocar os espíritos também, né? Nós temos que lembrar, algumas pessoas vão falar assim, poxa, mas Moisés já proibiu isso lá atrás, muito antes de Cristo, que não se deveria. Agora, por que Moisés proibiu? Imagina aquele povo todo, né, no deserto, né, caminhando no deserto, e tinha os médios, porque a mediunidade ela é natural do ser humano, né? Não adianta nós falarmos, eu não quero isso, você nasceu com a mediunidade. Então, Moisés proibiu por quê? As pessoas consultavam os espíritos para qualquer coisa. A pessoa ia vender lá um bode lá, ou qualquer coisa, ele consultava os espíritos. Ia fazer um negócio aqui, consultava os espíritos, por coisas fúteis. Então, por isso, a coisa estava tão desenfreada que Moisés acabou, então, proibindo. Porém, nós sabemos que os espíritos estão ao nosso redor, estão sempre ao nosso lado e é possível deles se comunicarem? Sim, basta encontrar um instrumento. E nas reuniões mediúnicas, podemos evocá-los? Também não é aconselhável. Vamos lembrar aqui o que diz Emmanuel, né? Não somos dos que aconselham a evocação direta e pessoal em caso algum. Isso são palavras de Emmanuel no livro O Consolador. Ah, mas Kardec evocava nas reuniões mediúnicas. Sim, mas tinha a sua finalidade. Hoje não tem mais. Obviamente, se você tiver numa reunião mediúnica muito específica, né, com um trabalho muito específico, que haja necessidade, mas são pessoas esclarecidas, com um objetivo comum, que têm um trabalho a ser realizado, onde haja a necessidade. Porém, Emmanuel, repito, não aconselha esse tipo. Ele ainda diz assim, precisamos ponderar no seu esforço, ou seja, Kardec, né, a tarefa excepcional do codificador, aliada à necessidade e mérito ainda distante da esfera de atividade dos aprendizes comuns. Aprendizes comuns, obviamente, nós. Então, não é aconselhável evocar. Nas reuniões mediúnicas, prefere-se que deixe que transcorra de forma natural. Eram essas as questões, né? E continue mandando as suas perguntas para o e-mail que está sendo colocado aqui embaixo, para o quadro Espiritismo Responde. Até o próximo programa. Cristo e nós no terceiro milênio. O tema proposto hoje é pelos frutos é que se conhece a árvore. De onde foi retirado esse axioma? Das parábolas com que Jesus nos ensinava. Ele escolhia sempre exemplos simples, tirados do nosso cotidiano, para que a mensagem espiritual ficasse gravada nos nossos espíritos, nas nossas mentes. A infância, não é, da humanidade em compreensão na qual nós ainda estamos, exige muitas vezes essa figura de linguagem, um exemplo simples, para que a lição seja aprendida. O que ele nos disse? Porque não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má a árvore que dá bons frutos. Cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom
do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Diz-nos o ditado popular, não é? Que as pessoas não trazem um letreiro na testa dizendo se são boas ou más. E muitas vezes nós temos dificuldade de distinguir nas pessoas do nosso relacionamento diário se realmente nós podemos confiar, se elas traduzem ideais superiores, se aquilo que elas falam é verdadeiro. Jesus nos ensinava o quê com a sua lição? Primeiro, a não pré-julgarmos, a não termos preconceito, a não confiarmos naquilo que os outros nos contam sobre terceiros. Se alguém vem nos dizer que fulano cometeu esse ou aquele equívoco, sem necessidade, sem que seja para a correção do erro, sem que esteja o grupo em perigo, nós podemos ter certeza que aquela pessoa também vai falar a mesma coisa de nós quando estiver com terceiros. Então, o que nós precisamos tirar da lição prática e simples de Jesus? A ideia de que os nossos irmãos, embora não se revelem à primeira vista, em nós mesmos. Todos nós nos revelamos pelos nossos atos. À medida que nós temos poder, liberdade de expressão, em que não nos sentimos julgados, observados ou sob a autoridade alheia, nós nos mostramos tais quais nós somos realmente. Nosso coração mostra os ideais que já aceitamos e as lições de vida que já incorporamos. Aquele que convive com o semelhante, sem que se sinta sob julgamento, mostra aquilo a que realmente veio. Dizem que se nós dermos poder a uma criatura, não é, ela se revela. Se nós olharmos o nosso semelhante e precisamos saber da sua conduta, não para julgá-lo, mas para tomarmos os cuidados necessários, a vigilância, a proteção dos nossos ambientes, da nossa família, nós saberemos se a criatura é do bem ou não é, pela maneira como ela age, quando se sente livre ou quando tem poder. Aquele que fala o mal, na ausência do criticado, e sem que seja para tomar uma providência em favor daquela própria criatura, com certeza está tirando do seu coração um mau tesouro. Mostra que realmente ainda falta-lhe adquirir a verdadeira noção de generosidade, de compreensão da necessidade alheia. Isso não significa, segundo o Evangelho, que nós devamos ver o bem em tudo. Nós temos muitas vezes que estudar e reprimir o mal para que os bons não sejam suas vítimas. Mas é necessário não julgarmos previamente sem observação. Olharmos naqueles que nos cercam como eles realmente produzem em benefício do semelhante. E principalmente olharmos se as nossas atitudes pessoais estão coerentes com as ideias que nós defendemos, com os ideais que nós aceitamos, com as palestras e as pregações que nós fazemos. Na nossa intimidade, nós já revelamos a essência da lição do Cristo que nós defendemos e dizemos aceitar e pregamos? Será que nas nossas realizações pessoais nós mostramos generosidade de coração e amor ao próximo, tal como Jesus nos ensinou? Do ponto de vista da espiritualidade também, os espíritos que se comunicam, onde nós buscamos orientação espiritual, eles se preocupam com as grandes questões espirituais, com o nosso crescimento, ou dão soluções prontas para os problemas da vida material. Sabemos que espíritos superiores não resolvem questiúnculas, mas, como bons professores, nos auxiliam e nos dão forças para acharmos por nós mesmos as boas soluções. Quando pensamos com o ensinamento de Jesus, que pelos frutos se conhece a árvore, devemos analisar a conduta alheia para benefício próprio, não para divulgá-la. Mas, acima de tudo, devemos analisar se a nossa conduta pessoal está coerente com os ensinamentos de Jesus. E se nós, que dizemos aceitar as suas lições em nosso coração, já temos o destemor de agir conforme esses princípios. Se defendemos o fraco contra o forte opressor, sem termos medo de nos prejudicar ou da admiração ou da falta de admiração alheia. E se acima de tudo,
temos generosidade, amor no coração, para sermos fiéis às lições de Jesus. Muita paz, fiquem conosco.